Eu quero falar para vocês algo muito importante, muito sério. E eu pediria que você se desligasse de tudo e atentasse para cá. A coisa mais gloriosa para a sua vida está aqui, comigo, e eu vou entregar para você agora. Não tem outra direção para você olhar, e não tem ninguém mais importante para você ouvir, senão você olhar para cá e ouvir a Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus vai falar conosco. Você crê nisso? Eu estava estudando sobre os ais da Bíblia. Às vezes que nós ouvimos Deus falar, ai daqueles, 3 pontinhos. E existem muitos ais na Bíblia. E só nesse capítulo aqui, nós encontramos os 7 ais relacionados à salvação da nossa alma. Os 7 ais de Jesus. Ai significa alerta, aviso. E nós estamos vivendo em tempos de alerta, de aviso. Nós não temos muito tempo. Nós vamos ler aqui esses 7 que eu separei. Eu queria que você analisasse isso, pesasse a sua vida espiritual, colocasse na balança, como diz lá no livro de Jó, pesado fostes em balança e achado em falta. Pesado fostes em balança e achado em falta. Diz assim, várias advertências de Jesus. Primeiro ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Quem são essas pessoas? Ele diz, ai daqueles que além de não entrar no reino dos céus, ainda fazem de tudo para que os outros também não entrem. São aquelas pessoas que elas conhecem a verdade, elas sabem da verdade, que existe o céu, que existe o inferno, que assim como o bem é real, o mal também é, mas ela não zela pela salvação dela, e sempre que ela tem oportunidade, ela acaba criando situações para que as pessoas que estão na presença de Deus, ou que estão começando na igreja, sejam como ela, maliciosas, cheias de dúvidas. Ele diz, ai daqueles que além de não se preocuparem com a sua salvação, não entrarem no reino de Deus, ainda impedem dos outros entrar. É aquela pessoa que estando no seu trabalho, poderia falar de Jesus para uma porção de pessoas que estão ali. Além de não falar de Jesus, porque tem vergonha, né? Porque imagina só, as pessoas vão rir dela. É ou não é? Já pensou que papelão, ela falando de Jesus e todo mundo rindo dela? Já pensou quando Jesus passava pela via dolorosa por sua causa e todo mundo estava rindo dele também? E nem por isso ele desistiu? Nem por isso ele parou? Ah, pastor, eu não falo para os meus familiares porque eles ficam zombando, rindo, criticando. Ele diz, ai daqueles que além de não entrar, ainda impedem os outros de entrar. E muitas vezes, além de não falar, se pelo menos não falasse, mas desse um bom testemunho, não ficaria tão feio. Concorda ou não? Não desse mau testemunho, não mentisse, não se envolvesse com as falcatruas que tem lá dentro. Pessoas que, se ela está perto de incrédulo, ela se parece com incrédulo.
Se ela está perto de pessoas perturbadas, ela se mostra perturbada também. É camaleão, já viu camaleão? Já não? Conhece camaleão? Quem conhece? Camaleão, dependendo da situação, ele muda de cor. Ele se camufla. E você não pode ser um cristão camaleão, que se camufla, que passa desapercebido, que as pessoas trabalham lá há 1 ano, e as pessoas não sabem se ela é evangélica, se ela é macumbeira, se ela é católica, se ela é budista, mas na igreja canta, louva, grita, saracoteia, aleluia, glória a Deus, todo mundo ouve ela. Mas aonde era para falar, não fala. Então ele diz, ai daqueles que além de não entrar, ainda impedem os outros de entrar. Aí quando a pessoa descobre, fala assim, menina, se você tivesse me falado antes, eu tinha ido na igreja com você já há muito tempo que eu estou sofrendo. Meu amigo, se você tivesse me falado antes, olha, eu não quero nem saber aonde é, o tempo que leva para chegar, eu estou precisando de ajuda. E a pessoa estava há tanto tempo ali ao lado dela e com medo de falar. A Bíblia também diz que os covardes não herdarão. E isso é ser covarde. Domingo nós fomos num condomínio aqui, tem 1000 famílias que moram lá, certo? Até mais. Imagina aí, num condomínio, 1000 famílias. É muita gente. E nós fomos, entramos, subimos nas escadas, fomos nos apartamentos, chamamos o povo. A gente viu que ia ter problema se a gente fizesse lá no condomínio, fomos com o povo tudo para a rua. Levamos o povo tudo na rua. Paramos tudo, fizemos um círculo com dezenas de pessoas, oramos por elas, eu, os obreiros, pessoas foram curadas no meio da rua. Pessoas foram abençoadas no meio da rua. Uma menina nova lá com, qual é o nome da doença dela? Tuberculose. A outra com depressão, já à beira da morte. Mas se a gente se acovardar, porque pregar aqui é fácil. Ter uma Bíblia aberta dentro de casa é fácil. Agora você fazer isso aqui, chegar até as pessoas, é só para quem realmente tem a salvação. Sabe por quê? Porque quem é salvo, quer salvar. Vamos ver o segundo ai. Ai de vós, escribas e fariseus. E ele completa dizendo o quê? Hipócritas. Porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. É aquelas pessoas que elas se aproveitam muitas vezes da sensibilidade das outras, das fraquezas das outras. Ou então, se ela se aproxima de alguém, é só para tirar proveito. Quando a Bíblia fala de viúva, está falando de uma pessoa indefesa, de uma pessoa que não tenha quem defenda. E quantos que não são assim? Que se tiver algum lucro, é com ela. Mas se não for para ganhar alguma coisa, ela não estende a mão para ninguém. Eu me lembro que quando a gente sai com o grupo Salva-Vidas para fazer os eventos aí, eu já ouvi muito isso, e eles também. As pessoas, a gente fala do nosso trabalho, das toneladas de alimentos que a gente distribui, enfim. A pergunta que a gente mais ouve, mas vem cá, o que vocês ganham com isso? Infelizmente, o ser humano é assim. Já vem de berço muitas vezes. O que eu vou ganhar? Qual vai ser o meu lucro com isso? A pessoa nascida de Deus, é o que Jesus falou, mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Nunca se preocupe em receber, porque quem dá, recebe. Se você tem prazer de dar, então Deus também tem prazer de fazer com que você receba. Amém, pessoal? Vamos lá. Mais um ai. Ele diz, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito.
E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É muito forte isso aqui, vou te explicar. O que significa fazer um prosélito? São aquelas pessoas, primeiro, prosélito é alguém que aceitou uma determinada ideia, que se converteu a uma determinada doutrina, que aceitou uma certa imposição. Você tem que fazer assim, 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 assim. Prosélito é a pessoa aceitar aquilo e seguir aquela ordem, aquela direção. Jesus está falando dos fariseus, hipócritas, que rodeiam mar e terra, procurando pessoas de bem, homens de Deus, mulheres de Deus, para que com as suas façanhas, com as suas mentiras, com os seus enganos, contaminem o coração daqueles que são de Deus e os tornem piores do que eles. Vou contar um segredo aqui para você. Você sabia que existem os invejosos espirituais? Tem gente que tem inveja do carro da outra, tem inveja da casa, tem inveja do cabelo, tem inveja do dente que é mais branco do que o dela. Ela tem inveja das coisas materiais. Mas vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que têm inveja da sua vida com Deus. Tem gente que inveja a sua comunhão com Deus. E ela ainda diz assim: eu não sei como que você consegue. Você poderia ficar dormindo, descansando. Eu não sei o que você ganha nessa igreja. O que tem lá? Olha, eu tenho inveja de você, pô. Eu gostaria de ter essa disposição. Quando a pessoa é incrédula, a gente até entende, porque ela não teve uma experiência com Deus. Mas quando isso vem de um irmão, porque tem os irmãos, tem ou não tem? Tem irmão e tem irmãos. Quando vem de um irmão, é porque ele está com inveja da sua vida com Deus. Ele vai se aproximar de você para dizer assim, olha, não é tudo isso que o pastor fala. Não é bem assim como o pastor diz. Lá no altar ele prega, ele fala, mas não é tudo isso não. Fazendo um prosélito, querendo embutir dentro da pessoa pura, da pessoa inocente, criar malícia, porque ela é maliciosa, e ela quer que aqueles que estão na fé sejam também maliciosos. Eu conheço o pastor, já estive lá, já convivi com ele. Não é tudo isso não. O pastor não é todo esse santo não, que se mostra não. Graças a Deus que não sou, nem quero ser. Mas a minha vida, a sua vida, a vida dele com Deus, não tem nada a ver com a vida dos outros. E se a senhora, se o Senhor, vou me dirigir assim com educação, se você coloca malícia no coração das pessoas, porque é malicioso, você vai acabar pagando um preço muito caro também. Você sabia que tem pessoas que vão para o inferno porque ela ouviu algo de alguém que estava dentro da igreja há mais tempo do que ela, e aquilo contaminou o coração dela e acabou com a fé dela? Claro, ela não havia nascido de Deus, ela não tinha o Espírito Santo, e aí é enganada com facilidade. Depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, pode falar o que quiser. O fulano está andando de cabeça para baixo, problema dele. A fulana lá está plantando bananeira, problema dela. Mas nós temos que estar sempre em alerta com esses fariseus, esses hipócritas, que se mostram até pessoas maduras. Eu estou na igreja já há muito tempo, cheguei primeiro que Jesus. Então não é bem assim.
Não é tudo isso. E aí a pessoa começa a criar, sabe o quê? Malícia no coração dela. E estraga. Por isso que você tem que vigiar. Vigiar. Tomar cuidado com aquelas pessoas que na verdade não têm uma vida de testemunho, uma vida exemplar e querem dar palpite na sua. Quando alguém vir falar alguma coisa para você, seja discreto, mas observe a vida dela. Observe. Dá uma olhada para a vida dela e vê qual é a situação. Se ela tem condições, moral, para lhe dizer alguma coisa. Porque se não tem, você vai ser educado, você vai até ouvir, mas vai entrar aqui, vai ser aqui, tá bom, irmãozinho. Tá jóia, cara, beleza. Vamos orar. Tem uma pessoa que eu lembro muito dela, que ela sempre disse assim, pastor, a gente tem que deixar as pessoas falar, para ela descarregar ali com a gente, falar tudo que ela tem que falar, para não ir lá e estragar a fé da outra. Fala, pode falar tudo que você quiser. Quando você for lá falar, não vai ter mais nada para falar. Mais um ai. Ele diz, ai de vós, guias cegos. Como é que alguém pode guiar outro se é? Que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ou seja, as pessoas, elas veem a bênção, muitas vezes, muitos cometem esse erro, gravíssimo. Elas veem a bênção ser muito mais importante do que o abençoador. Porque você pode ver que normalmente, numa reunião, aonde se ora pela vida familiar, financeira, libertação, sempre tem mais pessoas. Já numa reunião como de quarta-feira, que a gente só fala do quê? Do que é espiritual. Da salvação, a gente já não vê o interesse por parte de todo mundo. Ele diz, o que é mais importante? O que é material ou o que é espiritual? Ai daqueles que acham ser mais importante o que é material e desprezam o espiritual. As duas coisas têm a sua devida importância, mas o que está no altar, o que vem do altar, a direção que é passada aqui, o lado espiritual na nossa vida, não tem nada mais valioso. Não tem nada mais importante. Mais um ai. Se eu me estender, a gente não acaba. Verso 23, é isso? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, que mais? A misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas. Aí, abre um parênteses, olha aqui para mim. Aí tem alguns cabeçudos que lê isso aqui e fala que Jesus aboliu o dízimo no Novo Testamento. É mais um cego, né? Que não quer entender.
ele não extinguiu. Ele disse: ai de vós que se preocupem em devolver o dízimo do cominho, da hortelã, de tudo, e esqueceis de ser justo, misericordiosos e andar pela fé. Aí ele diz assim, ó: devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então ele está se referindo àquelas pessoas que até usam o fato de ser dizimista como um argumento para Deus mudar a vida dela. Ah, eu devolvo meu dízimo na igreja, eu vou todo domingo na igreja. E ele diz: e cadê a justiça, a misericórdia e a fé que vocês não praticam? Quando a mulher lá foi pega em adultério, pegaram a lei, trouxeram a mulher arrastada, trouxeram ela diante de Jesus e falaram assim: ó, a lei de Moisés diz que se for pega em flagrante, tem que ser apedrejado. Eles queriam, claro, que Jesus cometesse um crime para ter alguma coisa para acusá-lo. Era uma estratégia. Mas você vê que não tinha misericórdia nenhuma. Que adianta lá no templo, ora, adora, canta, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Mas na primeira oportunidade que tem de se vingar de alguém, vai lá e se vinga. Que amor é esse? Ele disse: se você não ama seu irmão que vê, muito menos a Deus que não vê. Mais um ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego limpa primeiro. Fariseu cego limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Aí o outro ai é semelhante a esse. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Quer dizer, são aquelas pessoas que elas só querem viver de aparência. Ela vive preocupada com o que os outros vão pensar. Pouco me importa o que os outros vão dizer. E aí dentro dela está cheio. É como o sepulcro, né? Você vai no cemitério, está lá a coisa mais linda, a casinha, como é que chama? O sepulcro mesmo. Eu fui dia de finados no cemitério apagar umas velas. Não fui acender vela não. Eu fui lá falar de Jesus para as pessoas que estavam chorando. E eu vi assim umas casas, coisa mais linda, de mármore. É o que Jesus falou. Lá dentro só tem ossos secos. E são muitas pessoas que vivem assim. Ela por fora é toda bela. Ela quer manter a aparência. Mas lá dentro está tudo seco. Não tem vida. Está vazia, amargurada. Como hoje eu atendi um rapaz. Ele disse para mim assim: pastor, se me perguntar o que me falta, eu vou dizer que não falta nada. E ao mesmo tempo eu olho para dentro de mim, está faltando tudo. O que é isso? Por que isso acontece? Eu tenho tudo o que um outro jovem gostaria de ter, mas é como se eu não tivesse nada. Eu disse a ele: sabe por quê? Porque lhe falta esse espaço vazio aí, é a ausência da presença de Deus. Você não vai preencher com um carro novo, com um bom apartamento, com um bom emprego, com uma namorada, por mais linda que ela seja. Esse espaço é a medida exata do Espírito Santo.